Salve, salve gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando hoje, que não se inscreveu, não deixe de se inscrever, de colocar o sininho para receber todas as notificações. E muito obrigado por deixar que entremos com o nosso curso em sua casa. Muito obrigado mesmo. Bom, gente boa, estamos hoje iniciando uma nova etapa. Quando a Escola Teófilos surgiu, um pouquinho de história agora, eu, professor Euclides, tinha um grupo de estudos numa comunidade. E o que aconteceu? A pandemia chegou, tivemos que ir para as nossas casas e para que os alunos não ficassem sem o curso, e nós demos a continuação. E finalizamos com o Apocalipse, com todo os 25 módulos que a gente teve. Porém, quando nós iniciamos, nós seguimos a sequência das aulas presenciais. Então, nós iniciamos com Josué e outros livros mais. E nesta... Só baixar um pouquinho aqui. Com Josué e os livros históricos, nós não demos a sequência, então nós não tínhamos no canal essa parte. Então minha proposta agora é iniciar do começo. Nós vamos pegar do Pentateuco e vamos juntar. Então, acredito que mais alguns meses nós tenhamos de Gênesis, Apocalipse dentro do estudo da Escola Teófilos. Todas as reflexões gerais são reflexões gerais, são reflexões introdutórias, sem a pretensão de serem aulas muito aprofundadas. Depois que nós terminarmos isso, então nós vamos pensar em algumas dinâmicas e aprofundarmos temas Cristo, a salvação, a misericórdia, e aí vamos linkar com os padres da igreja e tantas outras possibilidades que temos. Então, o que eu desejo agora é termos o básico, de Gênesis a Apocalipse. Então, hoje nós vamos iniciar o módulo, nós vamos iniciar a introdução ao estudo do Pentateuco, né? Então, quero iniciar essa aula pedindo as bênçãos de Deus sobre nós, sobre vocês que estão assistindo essa aula, e agradecer a todos os colaboradores do canal, aqueles que desde o início do processo, desde o início das primeiras aulas, estão colaborando com o canal, aqueles que fazem isso de maneira anônima, aqueles que fazem isso de maneira formal. Do fundo do meu coração, muito obrigado a todos vocês. Hoje vocês podem ver que o fundo aqui está um pouco diferente, o nosso Jesus Misericordioso não está presente, é que eu estou num congresso de canonistas aqui na cidade de Londrina, Paraná, e estou gravando porque temos nosso compromisso com as aulas, toda semana 2 aulas. Então, vamos iniciar hoje a introdução do estudo ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Muito obrigado, sucesso a todos e espero que essas aulas lhes sejam úteis. Bom, meus caros alunos, Pentateuco é a designação para os 5 primeiros livros do cânon bíblico. E esses termos designativos do Pentateuco são gregos e se devem aos judeus que fizeram a tradição alexandrina, também chamada a Septuaginta ou simplesmente a tradução de 70. E esses termos são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, o que significa Gênesis? Quer dizer origem, quer dizer início, livro das origens. Porque esse livro começa falando das origens do mundo, das origens da humanidade, das origens do povo de Israel. O segundo livro, no cânon bíblico, é o Êxodo, que significa saída. É o livro que trata da saída dos judeus prisioneiros do Egito em direção à terra da graça, a terra da bênção, a terra santa para os judeus, Canaã. Então, o Levítico é o terceiro livro,
que é o livro dos levitas, o livro dos sacerdotes. E ele é quem apresenta ao povo de Israel as leis para o culto. Números é um livro muito peculiar que começa pela história de um recenseamento feito por Moisés no deserto, para que o povo de Israel tivesse ideia das tribos, de quantos membros possuía cada tribo. Por quê? Porque a bênção é ao povo de Israel. Então eles queriam, digamos, imaginar, eles queriam orçar o tamanho do povo da bênção. Deuteronômio é um livro que contém a repetição da lei. Deuteron, segundo, nomos, lei. Então, a segunda lei. Então, estes são o nome e a origem do nome dos 5 livros do Pentateuco. E a palavra Pentateuco vem exatamente disso. 5 livros. O primeiro livro, então, nessa nossa introdução, é o Gênesis. O Gênesis, ele compreende 2 partes, Gênesis 1:11 e Gênesis 12:50. A primeira parte é a chamada pré-história bíblica. Por que pré-história? Porque apresenta os acontecimentos anteriores à história bíblica. Esta começa no capítulo 12, com Abraão, mais ou menos o século 19 a.C. Tudo isso, tudo aquilo que precede a Gênesis 12, vem a ser a cena de fundo que explica por que Deus quis chamar Abraão e lhe fazer as promessas. O Criador narra o Criador que fez o mundo, o homem, com a marca da bondade. Mas o pecado estraga a obra de Deus, como se vê no caso de Caim, no dilúvio, na Torre de Babel e tantas outras cenas que a pré-história bíblica contida em Gênesis 1:11 vão apresentar. Por isso Deus, dentro dessa dinâmica do livro, separa um homem e sua descendência para serem os depositários da esperança de um Messias Salvador. E aí nós temos a segunda parte do livro do Gênesis, Gênesis 12:50, que apresenta os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, mediante os quais Deus vai realizando a preparação para o Messias. E aí nós estamos no segundo livro do Pentateuco, o Êxodo. E o que o Êxodo faz? O Êxodo descreve, primeiro, a saída do Egito mediante as pragas, mediante as 10 pragas e a celebração da Páscoa. Êxodo 1:1-15:21. Segunda parte, a caminhada até o Monte Sinai. Êxodo 15:22 a Êxodo 18:27. E a terceira parte é a aliança. É quando o Altíssimo apresenta, revela a legislação do Sinai e faz uma aliança com o povo. Esse é o conteúdo de Êxodo 19:1 a Êxodo 40:38. Então, esse é o conteúdo do Êxodo. Nós temos o terceiro livro do Pentateuco, o livro do Levítico. O Levítico apresenta coleções de leis relativas ao culto, Levítico 1 a 10:20. E também leis relativas à santidade, à pureza do povo, a santidade do povo, Levítico 11:1 a Levítico 27:34. E aí nós temos o quarto livro, que é o livro dos Números. Talvez esse nome seja um pouco controverso, se a gente for pensar, mas ele contém nada mais, nada menos que são leis mescladas com a narrativa da caminhada até o Rio Jordão. E ali são feitos recenseamentos do povo de Deus, o povo da aliança, que caminha no deserto em busca da terra prometida. Números 1 a 36. E aí vamos ao último livro, o Deuteronômio. Deuteronômio consta de 5 sermões de Moisés,
que não fazem outra coisa senão uma recapitulação de toda a lei. A saber, Deuteronômio 1:1 a Deuteronômio 4:43, Deuteronômio 4:44 a 11:32, Deuteronômio 12:1 a Deuteronômio 28:68, Deuteronômio 28:69 a Deuteronômio 30:20. E o último sermão é Deuteronômio 31:1 a 29. E esse livro ele é finalizado com a narração do fim da vida de Moisés, que é o conteúdo de Deuteronômio 31:30 a 34:12. Enfim, de maneira simples, sintetizei aqui porquê, divisão e outras coisas. E esses dados, eles vão nos permitir, como introdução, avaliar a importância histórica, religiosa e moral do Pentateuco dentro, não somente da caminhada do povo de Israel, mas também na caminhada do povo da Nova Aliança. Porque esta reflexão, por exemplo, ela será uma reflexão que vai ser retomada na Carta aos Hebreus. Ela muitas vezes será retomada por São João, pelos evangelistas e também pelo apóstolo Paulo. Então, estes dados permitem avaliar a importância histórica, religiosa e moral do Pentateuco, ao qual nenhum outro documento da antiguidade pode ser comparado, porque ele conta a história de um povo. Ele fundamenta bases. Algo muito, muito importante dentro da lei, dentro do Pentateuco. Do ponto de vista até mesmo de revelação, a história bíblica das origens, ela é algo extremamente profundo. Por quê? O povo de Israel, um povo nômade de pastores, tem, por revelação, uma ideia de revelação, uma ideia de divindade, uma teodiceia muito mais elevada, profunda, e do ponto de vista até mesmo filosófico, muito mais evoluída do que aquilo que era no tempo, entre os pagãos, no tempo da filosofia grega, que depois vai evoluir, né, e vai conceber alguns conceitos que a teologia do livro do Gênesis apresenta. Deus é único, Deus é uno, ele é soberano, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, os atributos divinos do Gênesis são muito mais evoluídos que o da filosofia na sua origem. Então, agora eu vou falar um pouquinho das origens do Pentateuco e algumas problemáticas. Bom, sem negar a inspiração divina do Pentateuco, os estudiosos têm direito de investigar quem é o autor humano da obra, aquele que amalgamou todo este conhecimento. Até o século XVIII depois de Cristo, até o século XVIII da nossa era cristã, admitia-se que Moisés, no século III antes de Cristo, tivesse escrito os 5 livros da lei, aquilo que o povo de Israel vai chamar de a Torá. Em favor dessa tese, nós podemos citar alguns textos do Antigo Testamento, a saber, Êxodo 17, Êxodo 24, Números 33, Deuteronômio 31. Êxodo 17:14, o Senhor disse a Moisés, escreve isto para lembrar. Êxodo 24:4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Números 33:2, tomou nota de suas marchas por etapa. São as seguintes marchas por etapa. Deuteronômio 31, 9, 22 e 24. Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes filhos de Levi. No versículo 22, Moisés redigiu. 24. Moisés acabou de escrever todo o texto desta lei. E também existem algumas referências dessa autoria dentro do Novo Testamento. João 5, 45, 47. Moisés, no qual colocais vossa esperança,
Pois se cresces em Moisés, certamente crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. E isso nós temos os espelhos desse texto de João 5, 45, 47, também nos sinóticos, em Mateus 14, 13, 21, Marcos 6, 32, 44 e Lucas 9, 10, 17. Também o Evangelho de Mateus, Mateus 4, oferece o dom prescrito por Moisés como testemunho da cura. Mateus 19, que Moisés havia tolerado. Então ele está falando, por causa da dureza do coração, falando do divórcio, das cartas de divórcio. Marcos 7, 10. Moisés disse, honra teu pai e todo aquele que amaldiçoar seja morto. Marcos 12. Não lesses no livro de Moisés? Todavia, nos últimos séculos, o estudo, a exegese, atento ao Pentateuco, mostrou que Moisés não parece ser simplesmente o autor dessa obra. E os principais argumentos que justificam este novo modo de pensar podem ser descritos de maneira longa, podemos assim dizer. A morte de Moisés é narrada em Deuteronômio 34, 1:32. Porém, há trechos em que Deus é designado, ora pelo nome de Yahvé, ora pelo nome de Elohim. Yahvé é o tetragrama hebraico, o nome de Deus. E isso insinua uma diversidade de autores. No mínimo dois, só pelas nomenclaturas, Yahvé e Elohim. Claro, existem outras que são apresentadas. Também, se prestarmos muita atenção, nós vamos ver que não se explicaria um autor só quando existe uma série de repetições. Por exemplo, existem dois relatos da criação, Gênesis 1 a 2, 4 e Gênesis 2, 4b a 25. Então, e não é só o simples fato de ter duas narrações, elas têm formas literárias diversas, totalmente diferentes. Há dois relatos da expulsão de Agar, que era a escrava de Abraão, a mãe de Ismael, em Gênesis 16, 4 e 16, e Gênesis 21, 9 e 21. Há dois relatos também da aliança com Abraão, em Gênesis 15 e em Gênesis 17. Há dois relatos também da vocação de Moisés. Então, essas duplicidades, essas repetições, elas denotam de fato de múltipla autoria. Há dois relatos da queda do maná das codornizes, Êxodo 16 e Números 11. Há dois relatos da produção da água pelo rochedo, Êxodo 17 e Números 20. Há três recensões do Decálogo, Êxodo 23, Êxodo 20, Êxodo 34 e Deuteronômio 5. Todas as citações bíblicas desses textos, citações exatas, está aqui no material de apoio, então os senhores podem depois retomar. Por que eu não vou citar hoje o texto, não vou mergulhar no texto? Porque é uma introdução. Depois nós vamos tomar tema por tema, parte por parte, dentro do elaborado do nosso estudo do Gênesis, do Deuteronômio, do Levítico, do Êxodo, então, e de Números. Nós vamos pegar esses textos. Então, hoje eu estou apenas, agora, o tema, o conceito de agora é apresentar isso. Autoria de Moisés ou múltiplos autores? Então, dentro dessa dinâmica, essas repetições, elas se tornam quase que uma prova cabal de que existem várias mãos, existem vários autores, né? Podem ser escolas, podem ser grupos, podem ser maneiras de pensar, ou pode ser autores mesmo. Três recensões da lei referentes ao homicídio, Êxodo 21, Deuteronômio 19, Números 35. 5 recensões do catálogo de festas. Então, 5 apresentações do catálogo de festas, lembrando da santidade do povo. Êxodo 23, Êxodo 34, Deuteronômio 16, Levítico 23, Números 28.
há 9 recensões sobre a lei do sábado. Êxodo 20, 23, 31, 34, 35. Só em Êxodo existem 5 recensões, ou seja, 5 apresentações da lei do sábado. Claro que uma complementa a outra, mas são repetições, né? São apresentações com versões diferentes. Também temos Deuteronômio 5, Levítico 23, Levítico 25, Números 28. E quando nós olhamos o texto mesmo, nós vemos que partes dos livros Êxodo, Levítico, Números, Êxodo, elas têm encaixes que não foram tão bem feitos. Então, por exemplo, cortes e enxertos. Nós vamos ter Gênesis 4, 25 ocorre no início da genealogia de Adão e recomeça. O mesmo texto, ele recomeça em Gênesis 5, 1. Também as palavras de Êxodo 2, 23a não se coadunam com Êxodo 2, 23b, mas sim com Êxodo 4, lá no versículo 19. Nós vemos ainda também que Êxodo 19, lê-se, Moisés desceu e foi ter com o povo, que termina aí, pontinho, 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 reticências, e não tem uma continuação no texto. Então parece que foi de fato um enxerto que ficou carecendo de continuação. E por fim, Êxodo 32, 34, a narrativa da infidelidade de Israel e da restauração da aliança, ela interrompe a continuação de um texto jurídico que vinha sendo apresentado. Então, Êxodo 25, 31, ele está meio que perdido dentro de Êxodo 35, 40. E esses dados, eles dão aos exegetas mais modernos suficientes justificativas para que se acredite que, primeiro, se duvide da autoria de Moisés como autor único, mas também que lance olhares que depois foram repercutir em escolas, foram repercutir, podemos dizer assim, em outras palavras, a palavra que é mais usada, tradições literárias do Pentateuco. Enfim, dificilmente se poderia sustentar hoje que Moisés tenha escrito o livro da lei, né? Então podemos dizer que Moisés é aquele que dá o start, ele serve como inspiração, porém não como autor sólido, como autor único. Então, para essas dúvidas, qual a solução apresentada? Para a gente dizer assim, estamos entendendo qual a relação entre Moisés e as múltiplas autorias. Bom, depois de muito pesquisar sobre essas questões, os estudiosos eles propõem a seguinte teoria da origem do Pentateuco. Né? Teoria que a Igreja Católica aceita, podemos assim dizer, de forma muito ampla. Nessa teoria, o povo de Israel teve seu começo quando Deus chamou o patriarca Abraão no século 19 a.C., levando a emigrar para a terra de Canaã. Abraão, portanto, ele dá início ao povo de Israel. Israel, Jacó, filho de Isaac, e este é filho de Abraão, né? E dentro desta lógica, no decorrer dos tempos, o povo que foi criado, que foi chamado a esta caminhada com Deus, a esta fidelidade com Deus, vai criando as suas tradições históricas, as tradições jurídicas, as tradições religiosas, celebrativas, são leis sociais, militares, religiosas. E no século III a.C., Moisés, então, ele torna-se chefe do povo que era cativo no Egito. Esse povo, ele migra. Então, por ocasião desta caminhada no deserto, e aí nós estamos já na altura do livro do Êxodo, Deus quis apresentar uma aliança, Deus quis propor uma aliança com o povo eleito. E então, Moisés,
codifica o Decálogo, os 10 códices, né? E essas leis e tradições históricas, elas, de certa maneira, elas já existem em Israel. E elas existem e perduram até hoje. Nós vemos Êxodo 24, 3:8. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor, todas as leis. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Também tomou o livro da aliança e leu ao povo. Êxodo 34. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. O mesmo Moisés terá redigido outras leis que vão ampliar o bloco legislativo de sua gente. Assim, Moisés, ele, vamos dizer, tornou esta lei algo marcante e algo coadunador da posteridade. E, por assim dizer, tornou-se o legislador de Israel por excelência. Então, o seu nome e o conceito de Torá significam e estão associados entre si. Em vez de estabelecido na terra de Canaã, após o cativeiro do Egito, o povo de Israel foi construindo santuários. E lembrar que o santuário não é só um local de união, de reunião religiosa, mas também é um centro legislativo. E aí nós temos Hebron, Betel, Dan, Siquém, Mambré, Bersabé e Jerusalém, aonde os fiéis iam periodicamente para celebrar o culto, claro. Mas nesses santuários habitavam os sacerdotes, os levitas e essas castas, tanto a sacerdotal quanto a dos levitas, cultivavam as tradições históricas, jurídicas de Israel. E eles redigiram peças da lei, da Torá, adequadas à liturgia, adequadas à catequese do povo. Assim, facilitando para comunicar. Então, como o povo ia de tempos em tempos no templo, essa catequese ela ia sendo passada, vamos dizer assim, paulatinamente, adequando-se à realidade do povo. Desta forma, surgiu, vinculada à lei, um bloco de tradições que no século III recebeu a chancela de Moisés. Contudo, aos poucos foi sendo acrescido de novas leis, motivadas pelas sucessivas mudanças de condições históricas. Então, não somente o povo que se reúne, não somente para o povo, mas também para as interações que o povo sofria com os povos estrangeiros, internamente entre as tribos, e toda essa história que, tanto condições diferentes históricas quanto sociais relativas ao povo de Israel. E é no período da monarquia em Israel, a partir do tempo de Salomão, mais ou menos por 972 a 932, existe uma corte. E nessa corte, tanto em Judá, como na Samaria, que é um reino cismático a partir de 930, um corpo de escribas. Quem eram esses homens? Eram homens que compilaram o corpo da Torá. E eles, acima de tudo, zelavam pelas tradições de Israel. Eram homens letrados que achavam em estrito contato com os sacerdotes. Então, a tradição religiosa ela se coaduna com o desejo dos escribas de deixar uma lei, deixar um ordenamento jurídico. Então, escribas e sacerdotes, eles procuraram recolher em compilações, mais ou menos dentro de uma sistemática de ensinamentos, toda a história da legislação de Israel. E isso a fim de possuir uma visão de conjunto, uma visão muito ampla dos benefícios que Deus prometera ao seu povo e que apresentou ao povo. Do trabalho desses escribas e desses sacerdotes, podemos dizer que resultou-se uma coleção narrativa da história das leis. E dessa coleção podem ser identificadas dentro dessas coleções da tradição da lei,
podemos dizer que o Pentateuco ele é fruto dessa compilação de fontes, né? Então, nós podemos dizer que existe, primeiro, a coleção ou código dos documentos ditos javistas, e vão estar ligados ao termo Yahvé, é o código J, que caracteriza por um estilo simbólico, simbolista, antropomórfico, mostrando Yahvé como muito próximo dos homens, né? E é um forte sinal de que esta tradição é antiga. E assim nós podemos notar que o segundo relato da criação, ou seja, a narração que está em Gênesis 2, 4b a 25, Yahvé ele é descrito como um oleiro, em Gênesis 2, um jardineiro, em Gênesis 2:8, um cirurgião, em Gênesis 2:21. Então, são os antropomorfismos da tradição do Código J. Como arquiteto, Gênesis 2:22. Yahvé também passeia no jardim, ao lado dos primeiros pais. Gênesis 3:8. Ele é um alfaiate, aquele que tece com folhas roupas para os primeiros pais, já feridos do pecado, em Gênesis 3:21. Fecha a porta da arca de Noé, em Gênesis 7:16. Visita Abraão e ceia com ele, em Gênesis 18, 1 a 8. E desce para ver o pecado de Sodoma, Gênesis 18, 21. O código javista, ou código J, apresenta também narrativas que os senhores vão perceber muito vivazes, que realçam uma dramaticidade da história. Gênesis 3, a queda dos primeiros pais. É uma cena extremamente movimentada. É um diálogo muito afervorado. Gênesis é uma cena que é cheia de detalhes, e esses detalhes têm um significado profundo para este povo. Gênesis 18, seguinte, a visita do Senhor a Abraão. Êxodo 7, 8 a 10, 29, as 10 pragas do Egito. Esta, eu posso dizer que é uma obra-prima de simbolismos e antropomorfismos, e que apresentam um Deus com sentimentos humanos. Sentimentos humanos. Deus que afrouxa, Deus que aperta, Deus que pressiona, Deus que castiga. Reproduz também etimologias populares de nomes e lugares, ou seja, os nomes no livro, na tradição J, na tradição javista, eles não são simplesmente designativos de pessoas, mas eles têm significados. Gênesis 3, 20, Eva. Gênesis 11, 9, Babel. Como disse, não vou tratar aqui, simplesmente para fazer esse elenco para os senhores entenderem esta caminhada e essas diferenciações entre as escolas que constituíram a Torá, o Pentateuco. Em Gênesis 25, Jacó, significado de Jacó, Gênesis 25, 30, Edom, Gênesis 32, 29, o nome Israel, Números 20, 13, Meribá. E é isso que a gente pode dizer, por enquanto vamos dizer apenas isso, do código javista, ou código J. O segundo código que nós apresentamos é o código, como já citei, o eloísta, que se funda em cima, que é eloísta porque faz referência e tem preferência por apresentar Deus como Elohim, Deus, né? E foi redigido entre 850 a 750 no reino da Samaria, que era um reino cismático que ficava na região setentrional da Palestina. O código eloísta, o código E, ele, diferente do código javista, ele evita os antropomorfismos. Ele põe em realce a transcendência de Deus. Ou seja, fala aos homens,
fala aos homens sem perder a sua excelsidade, ou seja, a sua majestade. E este fala aos homens por vias diretas. Ele fala ao homem, servindo-se de sonhos, intervenções angélicas. E nós temos isso em Gênesis 15, Gênesis 20, Gênesis 21, 17, Gênesis 22, 11 e 15, Gênesis 28, 12. E após a queda do reino da Samaria, em 722, a tradição eloísta, elas foram levadas para o reino de Judá, que fica ao sul. E aí, podemos dizer que um editor, e aí nós temos dentro dessa lógica dos múltiplos autores, das várias mãos que moldaram o Pentateuco. Um editor, ele funde as tradições. E aí nós podemos dizer que surge um terceiro código, filho do código javista, fruto do código javista e do código eloísta, que é o código JE, javista eloísta. E nesta fusão de documentos E com o documento J, algumas das características que nós temos podem ser reconhecidas e outras, podemos dizer assim, que se perderam. Os críticos atuais, eles apontam como as mais belas peças eloístas, ou seja, de origem eloísta mesmo, o sacrifício de Abraão, em Gênesis 22, 1, 4, e as partes da história de José, que está em Gênesis 40 a 42 e Gênesis 48. A terceira tradição é a tradição deuteronomista, Deuteronômio, que é a segunda lei. A segunda lei que faz parte do contexto do Pentateuco. Então, Deuteronômio, que é, em grego, repetição da lei, o documento D, como é chamado, é o código que apresenta sob forma os discursos de Moisés ao povo e apresenta a lei desenvolvendo grandes linhas, as linhas da lei, ou seja, a origem desta tradição, ou seja, da tradição deuteronomista, é o reino da Samaria, né? Dentro dos santuários de Dan, de Siquém, de Betel, o povo de Israel se reunia periodicamente. E isso nós temos elencado dentro do texto de Deuteronômio 31, 10 e 13. Assim, a fim de renovar a aliança com Yahvé, semelhança, né, e que narra, nós temos Deuteronômio 31, 10, 13, dando esta ordem: ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, por ocasião da festa dos tabernáculos, seus filhos, que delas não tiveram conhecimento, as ouvirão e aprenderão a respeitar o Senhor, nosso Deus, em todo o tempo que viverdes nessa terra, cuja posse ides tomar no Jordão. Então, de tempos em tempos, o povo ouvia a lei de novo, fazia uma retomada, buscava as origens, voltar àquilo que a gente vai chamar ao primeiro amor. E assim agiam, fazendo essa renovação da aliança periodicamente, de 7 em 7 anos. Algumas leis vão estar atreladas de 7 em 7 anos, as leis, as dívidas, elas eram perdoadas, eram sanadas, então era um recomeço. Isso é interessante porque Josué 8, 30, 35 também vai falar disso. Então, Josué construiu o altar do Senhor Deus no Monte Ebal, segundo a ordem de Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu de pedras brutas. Então, ele vai reorganizar isso. As ordens dadas por Moisés. É a segunda lei. Ou seja, Moisés havia prescrito e nesta retomada não se omite nada da lei de Moisés. Os levitas dos santuários, eles possivelmente devem ter redigido esses formulários que repetiam a lei do Senhor em termos breves, que eram lidos solenemente ao povo no ato dessas renovações de fidelidade.
Então, essas repetições, e são várias repetições, elas retomam elementos da antiga legislação israelita, mas elas vão se adaptar aos tempos e às novas condições sociais de Israel. E aos poucos essas repetições da lei, elas vão assumindo uma forma única, tanto nos santuários do Reino do Norte e em cada um dos santuários. E aí criam-se as tradições, ou seja, os deuteronômios, as repetições da lei. Então, quando esses lugares sagrados, mais ou menos em 722, foram invadidos pelos assírios, os levitas levaram consigo para Jerusalém essas várias tradições de repetições da lei, que eram chamados de deuteronômios. Julga-se que alguns desses textos, o núcleo central, podemos dizer que é Deuteronômio 12 e 26, foram acompanhados de Deuteronômio 4, 44, 11, 32 e Deuteronômio 27, 1 a 28, 62. Foram depositados no templo do Senhor, onde caíram no esquecimento, em virtude da decadência religiosa em Judá. No reinado de Josias, aqui é um pouco de história, nós já passamos por isso lá no início do curso, lá, quem quiser pegar os primeiros vídeos, vai ver isso em 640 a 609, o código foi de novo encontrado. Isso é narrado em 2 Reis, capítulo 22. Por ocasião desta descoberta, o código chamado Deuteronômio, que compreendia alguns desses textos deuteronômicos, ou seja, dessas repetições da lei, sofreu alguns acréscimos correspondentes às condições sociais da época, ou seja, adaptações que foram feitas ao tempo. Então, a redação final do Código D se deve mais ou menos no século V a.C., quando o Deuteronômio, na íntegra, foi anexado à Torá. Ele passou a fazer parte do Pentateuco. No Deuteronômio, hoje, é possível distinguir, sem muita ginástica, 5 tradições, 5 repetições da lei. Ou seja, Deuteronômio 1, 1 a 4, 43, 1. Deuteronômio 4, 44, 11, 32. Deuteronômio 12, 1 a 28, 62, Deuteronômio 29, 69 a Deuteronômio 30, 20 e Deuteronômio 31, 1 a versículo 29 do mesmo 31. Qual a principal característica do código deuteronomista? Eloquência. São sempre discursos. O estilo é o estilo de uma pregação de um pregador que faz uma exortação acalorada, fervorada. E isso é feito por quê? Porque é uma exortação feita pelos sacerdotes para que o povo se mantenha fiel ou volte à fidelidade. As frases são cadenciadas. Elas, se fizerdes isso, tananana. Se fizerdes isso, de modo de penetrar não somente a mente do povo que ouve, mas também o seu coração. É um convite a mover-se por amor e a generosidade de Yahvé. Então, essa é a dinâmica e as características fundamentais do Código D, ou seja, o Código Deuteronomista. O quinto código é o Código Priester Codex, ou Código Sacerdotal, o Código P. Por que Código Sacerdotal? Ele surge mais ou menos no século VI, durante o exílio da Babilônia, 587 a 538 a.C., onde os sacerdotes de Jerusalém, por sua vez, eles redigiram uma tradição, ou as tradições de Israel, dentro de um código com características litúrgicas. O código sacerdotal tinha uma dinâmica litúrgica, pois eles estavam diante de um povo que moralmente estava degradado, estava prostrado. É um povo que naquele momento está destituído de sua monarquia, ou seja, não há lideranças, e aí é inserida a liderança, é reinserida a liderança do próprio Deus. Qual a intenção do código sacerdotal?
mostrar aos judeus que, independente de tudo o que aconteceu, de todos os malfeitos, de todas as quedas, perseguições, perdas, existe uma continuidade das bênçãos de Deus, dessas promessas que gozava-se, o antigo povo gozava, não se perderam. Então, isso explica uma tendência muito clara dentro do Código Sacerdotal, do Código P porque vem de Priester Codex, Código Sacerdotal, a apresentar dados cronológicos, tabelas genealógicas, elementos que ligam o povo atual aos patriarcas, o povo do exílio e pós-exílio aos patriarcas. E nós podemos perceber isso de uma maneira clara, podemos dizer, no mínimo, em 7 textos do livro do Gênesis. Gênesis 5, 1 e 32, Gênesis 6, 9 seguintes, Gênesis 10, 1 a 17, Gênesis 11, versículo 10 e versículo 32, Gênesis 25, 7 e 20, também Gênesis, o capítulo 36, é uma preciosidade, Gênesis 46, 8, 27, e esses 3 trechos históricos, mesclado de textos jurídicos do Código Sacerdotal, do Priester Codex, eles, como disse, têm a finalidade fundamental de mostrar que Deus mesmo é o autor da instituição de Israel como povo. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. E esta instituição, ela tem uma continuidade. Também Deus institui para o povo uma comunidade de culto, uma comunidade orante, uma nação sacerdotal. E nós temos isso muito claro no texto de Êxodo 19:5. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, serei o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha. Onde nesta tradição, na tradição Priester Codex, nós vemos uma força muito grande nos relatos das condições dos judeus que levaram, ou seja, uma reflexão sobre as condições do povo judeu que foram, segundo a tradição sacerdotal, motivações para a queda da monarquia. E aí nós vamos perceber que existem palavras, podemos dizer assim, 5 temas fundamentais da Priester Codex: o templo, a arca, o tabernáculo, o ritual e a aliança. São temas que são extremamente trabalhados pela tradição. De modo que, de maneira geral, o estilo desses documentos, ele traz a mentalidade de uma maneira culta, mas tendo a exaltar sempre a transcendência de Deus. Deus que conduz os caminhos deste povo, instrui este povo e convida sempre. É um eterno convite à fidelidade. Para que a gente concluir essa partezinha aqui, nós devemos observar que no século V, um sacerdote, talvez Esdras, não é, digamos assim, o martelo batido, Esdras, podemos dizer, deve ter fundido a tradição do Priester Codex com a tradição que já havia e já era comum do JE, do Javista Eloísta. E no final desta compilação, como apêndice, está o bloco do Código D, ou seja, o Código Deuteronomista. Então, esta história que gera, assim, a constituição do Pentateuco, ou a Torá hebraica, como nós temos hoje dentro do Cânone. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esta constituição vem de algumas fusões feitas, algumas junções, algumas reinterpretações que foram se fundindo, Priester Codex, tradição javista eloísta e como apêndice o Código D. Isso pode ter sido feito, então, por Esdras. Não temos um martelo batido sobre isso. Bom, estamos chegando ao final da nossa introdução, é uma breve introdução,
nós vamos entrar já no próximo vídeo, no Gênesis, ou seja, a pré-história bíblica. Mas assim, para a gente concluir hoje, vamos fazer algumas observações que vão fechar. Como se vê, Moisés não pode ter sido um autor único do Pentateuco. No sentido moderno, ele não pode, de maneira alguma, ter escrito de uma maneira completa a lei. Moisés, porém, podemos assim dizer, é o inspirador de toda a legislação hebraica antiga. E admitimos e reconhecemos que ele cria uma tradição jurídica, uma tradição historiográfica de Israel. E essa é o pano de fundo que deu fundamentos às grandes linhas que juristas, historiadores, sacerdotes, levitas adaptaram e desenvolveram até o texto que nós temos. Então podemos dizer que Moisés é o autor da substância do Pentateuco, ou seja, do conteúdo, das linhas que criaram o Pentateuco. E esta função é suficiente para que os judeus antigos atribuíssem de maneira simples o Pentateuco a Moisés. Os semitas tinham um conceito especial de totalidade, ou seja, o número inicial determina a obra, já conclui-se que inclui toda a evolução posterior. Então, quem dá o tema é dono de toda a elaboração. Quem dá o tema, e de certa maneira isso passou para nós. Passou para a nossa tradição cristã. Então, muitas cartas ditas paulinas, Paulo é a ideia por detrás, que é desenvolvida talvez por um autor, um discípulo, é a mesma lógica que a gente trabalha aqui. Então, assim, Moisés pode, sem mais delongas, ser considerado pela tradição judaica como o autor do Pentateuco. De fato, se admitem fontes e mãos diversas na redação do Pentateuco, e isso, de maneira alguma, exclui a índole inspirada do livro. Ou seja, a inspiração feita, a ordenação feita a Moisés, ela transcende o tempo, transcende a própria pessoa do homem. Ela chega a os seus descendentes, a aqueles que fizeram esta reflexão e depois concluíram a obra. Salva-se o conceito da inspiração com o seguinte entendimento. Então, mesmo que Moisés, que recebeu a ordenação do próprio Senhor para fazer isso, organizar a lei, não tenha sido autor de tudo, o desenvolvimento disso também contém inspiração. Então, o redator ou os redatores que concorreram diretamente para dar o Pentateuco a sua forma definitiva, eles são iluminados pelo Senhor, a fim de distinguir em suas fontes e em seus conhecimentos o que corresponde e o que não corresponde à mensagem do Senhor, por ele ou por eles feita, ou seja, como Deus inspirou estes homens, eles souberam distinguir entre o que era e o que não era, para apresentar ao povo o que Deus desejou a comunicar. Assim, iluminados ou inspirados, só incluíram no texto canônico do Pentateuco os elementos portadores de uma autêntica lição religiosa. Assim sendo, isso vai repercutir depois em reflexões sobre a criação, por exemplo. Não é a ideia dos autores não era uma cronologia, a ciência como temos hoje, mas uma lição religiosa autêntica para que portasse ao povo uma dignidade de sua origem. Assim sendo, nós vamos findar hoje esta breve introdução, que nós vamos retomar na próxima aula, onde iniciaremos o nosso itinerário, o estudo do livro das origens, ou seja, o livro do Gênesis. Eu sou o professor Euclides, essa Escola Teófilos. Muito obrigado por ter deixado entrarmos em sua casa. Não deixe de deixar o seu gostei, o seu não gostei, para a gente entender como estão nossas aulas, e partilhe à vontade. Que Deus abençoe você.
a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras e um bom descanso. Fiquem com Deus.